Bem, essa revisão vocês vão responder em casa, ok? Então vamos para a explicação da nossa última revisão. Ê, que coisa boa, né? Conseguimos, missão dada, missão cumprida. Vamos lá. Número 1. Siga as pistas e descubra o numeral correspondente. Marque com um X a resposta certa. Então a gente tem aqui 5 pistas correspondentes aos números. É um número com 6 algarismos. Tem algum número aqui com 6 algarismos? Tem. O algarismo da primeira ordem é o 5. Todos eles têm 6, né? As 5 opções, as 5 pistas vão corresponder a apenas um número. Então, só um desses aqui que vai ser a resposta de todas elas, tá? Então, aqui, ó. Todos eles têm 6 algarismos. Então, a letra A vale para todos. A letra B diz pra gente que o algarismo da primeira ordem é o 5. Primeira ordem a gente conta aqui da unidade, ó. 5 aqui, 5 aqui. Então, já não pode ser esse aqui, vai ter que ser um desses dois. O algarismo da sexta ordem é o dobro de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 é dobro de 2? Não. E 4 é dobro de 2? Ah, eu acho que sim. Para você saber, você tem que saber multiplicar 2 vezes 2 para encontrar o dobro. Então, você vai vir aqui e vai marcar o X em um desses números que vai corresponder a todas essas questões. Não é colocar A, B, C dentro do quadradinho, não, tá? É ler as pistas e identificar qual desses 3 números aqui vai corresponder a elas, tá bom? Vamos ler os números? 573.185, 473.185, 463.183. Questão 2. Uma pesquisa realizada por um jornal mostra o esporte favorito entre crianças de 8 a 12 anos. Então, a gente vai analisar esse gráfico. Para que serve um gráfico? Para mostrar o resultado de uma pesquisa, né? A gente está vendo aí no noticiário, na televisão, todos os dias mostra o gráfico da curva que sobe da Covid-19. Então, a gente tem vários tipos de gráficos. Nós temos esse de barrinha, temos aquele de linha, que é o da curva que mostra nos telejornais. Temos aquele de pizza que tem lá, faz um círculo e aí um pedacinho é 5%, outro pedaço maior é 15%. Então, a gente tem vários tipos de gráficos, tá? Então, aqui, de acordo com os esportes pesquisados, né, entre as crianças, 325 crianças preferem o tênis. 548 crianças preferem o handball, que é aquele futebol que se joga com as mãos. 725 crianças preferem o basquete, porque vai aqui, ó, você tem que olhar até o finalzinho que vai a barrinha. E 1.620 crianças preferem o futebol. Certeza que a Liz participou dessa pesquisa, né? Agora responda: quantos votos o futebol recebeu? Quantos votos o basquete recebeu? E o handball? Então, aqui você vai colocar o valor de votos do futebol, do basquete e do handball. Super tranquilo, né? A letra D vai perguntar pra gente o seguinte: qual é o total de votos do basquete e do handball? Como é que nós fazemos para saber o total juntos? De crianças que preferem basquete e handball. Então, você vai ter que fazer a conta e colocar aqui do lado. Pode fazer a continha aqui assim do lado, tá? Como um rascunho. Qual é o total de crianças entrevistadas? Então, aqui agora você tem que saber quantas crianças preferem todos aqueles esportes, né? Deixa eu voltar lá para vocês verem. Para a gente saber o total de crianças que foram entrevistadas, então a gente tem que ver isso aqui, ó. 325 crianças preferem o tênis, 548 handball, 795 o basquete e 1.620 o futebol. Para a gente saber quantas crianças votaram, temos que somar tudo isso aqui, tá bom? Os cálculos você pode deixar do lado
para servir de rascunho, tá? Não tem problema de deixar, não. Uma loja vendeu no primeiro trimestre aproximadamente. Trimestre é um conjunto de 3 meses. Então, a gente tem aqui o primeiro trimestre do ano. Janeiro, fevereiro, março. Em janeiro, a loja vendeu 500 blusas, 1.200 calças, 750 bermudas. Em fevereiro, vendeu 1.350 blusas, 2.450 calças, 625 bermudas. Em março, 895 blusas, 628 calças e 1.324 bermudas. Aí agora vem as questões. Complete, calcule e responda. Então, calcule, olha o espação que tem aí. Temos que fazer continhas. Não me coloca só o resultado aqui não, tá, gente? Quantas blusas foram vendidas no primeiro trimestre? Então, você vai colocar as blusas que foram vendidas em janeiro, mais as de fevereiro, mais as de março. Somente as blusas. Resolve o cálculo e coloca a resposta. Quantas calças? Soma todas as quantidades de calças dos 3 meses juntos. E quantas bermudas? Agora você vai somar a quantidade de bermudas e vai colocar aqui. Lembrando que na resposta não é só o número, tá, gente? A resposta completa. Quais dos 3 produtos a loja vendeu mais? O que a loja vendeu mais? Calças, blusas ou bermudas? Em que mês o total de vendas de bermuda foi menor? Nos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, qual foi o mês que teve menor vendas de bermudas? Veja quanto mede cada criança. Nós temos aqui o Jonas, que mede 137 centímetros. A Maria, que mede 128 centímetros. O Paulo, 141 centímetros. E a Catarina, 119 centímetros. Responda. Quanto Jonas mede a menos que Paulo? Esse é o Jonas. Quanto é que ele mede a menos do que o Paulo? Quem é o mais alto, o Paulo ou o Jonas? Então, você vai ter que fazer uma continha aí. Já tá falando de quê, né? Para você saber quanto é que o Jonas tem a menos do que o Paulo. Faz a continha aqui do lado, tá? B. Quanto Maria mede a mais que Catarina? Olha a Maria aqui e olha a Catarina. Quem mede mais? Para você saber, né, quanto que tem a mais, aí você vai ter que fazer uma continha aí também para descobrir. Quem é o mais alto de todos? Quem é o menor de todos? Ah, as continhas você pode fazer aqui, ó. Precisa nem fazer lá do lado, faz aqui dentro do retângulo, tá? Número 5, complete a tabela. Imagine que você tinha R$386 e gastou 151. Quanto é que sobrou de troco? 976 e gastou 254. Quanto é que sobrou de troco? 1.358 e gastou 241. Quanto é que sobrou de troco? 3.478 e gastou 1.356. Quanto é que sobrou de troco? Lembrando que esses espacinhos aqui, você pode fazer as continhas, tá? Calcule o valor de cada expressão numérica. A gente aprendeu que para a gente calcular uma expressão numérica, a gente tem que responder primeiro o que está dentro dos parênteses, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, só tem uma continha. Quanto que é 10 menos 5? 5, então põe só o 5 aqui, sem os parênteses. Repete o menos e resolve. 2 mais 3, 5 também, igual 5. Menos 5, 0. Pronto, terminei a expressão. Aqui, o que tá de fora, você vai repetir, resolve o que tá dentro dos parênteses e repete o que está do lado de fora. Aqui a mesma coisa e aqui também. Então, a regra básica é repetir o que está fora dos parênteses e resolver o que está dentro deles.
Ligue cada expressão ao seu resultado. Nós temos aqui 3 expressões numéricas. Você vai respondê-las, colocar o resultado aqui dentro e ligar no valor correspondente. Nós temos aqui na expressão chave, colchete e parênteses. Qual foi aquela regrinha que a gente aprendeu? Primeiro a gente resolve o que está dentro dos parênteses e repete tudo que está do lado de fora. Depois, a gente resolve o que está dentro dos colchetes. E por último, o que está dentro das chaves, tá bom? Primeiro parênteses, depois colchete, depois as chaves. E o que está do lado de fora, a gente vai repetindo até terminar a expressão. Terminou de responder? Liga no resultado e coloca o resultado aqui dentro. Número 8, calcule as expressões. Vai ter expressão na prova? Vai, mas não entre em pânico. Eu vou explicar no dia da prova, eu vou explicar como é que vai ser, tá? Calma, muita calma nessa hora. Aqui a gente vai ter a expressão numérica e dentro dela, dos parênteses, a gente tem 2 continhas. Quando a gente tem uma continha de menos e uma de mais, a gente resolve a que vem primeiro. Então, você vai repetir 86, mais, repete parênteses, resolve 31 menos 16 e coloca o resultado. E repete mais 60 e fecha parênteses. Aqui, a gente só tem continha de menos, então você resolve, ou você resolve tudo, ou você resolve primeiro essa e depois a seguinte, tá? Repetindo, 2 continhas diferentes dentro dos parênteses, uma de mais, uma de menos. Você vai resolver a que vier primeiro. Número 9, nós temos um desafio. Mostre que é capaz. Observe as continhas e descubra alguns erros que foram cometidos pelos alunos. Depois corrija-os. Nós temos aqui 2 continhas de multiplicação. As 2 estão respondidas, só que as 2 têm um erro. Você vai ter que corrigir. Não é tirar a prova real, tá? Fazer divisão aqui não. Você vai ter que repetir a continha aqui, ó, 892 vezes 42. E vai resolver do seu jeito para você encontrar o erro. 8.000 vezes 15, arma e resolve do seu jeito para você encontrar o erro. E aí você vai falar para mim qual que tá certa e qual que tá errada. 10. Calcule mentalmente as multiplicações por 10. Quando a gente vai resolver uma multiplicação por 10, o que a gente faz? A gente vai repetir o número que está sendo multiplicado, que é 89, e acrescentar o zero. Repetiu o 354 e acrescenta um zero. Quando a gente multiplica por 100, que é o que está pedindo aqui no exercício 11, a gente repete o número que está sendo multiplicado e acrescenta quantos zeros? 2. Então, aqui é 17 vezes 100. Você vai repetir o 17 e vai acrescentar 2 zeros. Por 1000. Quantos zeros devo acrescentar quando multiplico um número por 1000? 3. Porque o número 1000 tem 3 zeros, olha. 1, 2, 3. E aí você coloca aqui somente a quantidade de zeros, tá? Porque aqui, ó, já se repetiu o número que está sendo multiplicado. Questão 13. Resolva as operações e assinale a alternativa que é comum entre as duas. Arme primeiro a continha de divisão, tá? Aquela que usa a chave. Responde aqui para mim. Letra B. Arma a continha e resolve aqui também. Aí agora vem as opções. As duas operações têm o mesmo divisor. Divisor é o que fica dentro da chave. Será que aquelas 2 continhas de divisão que eu acabei de mostrar, o divisor que fica dentro da chave é o mesmo? Sim ou não? A operação A deixou 34 de resto. Quando você terminou a continha A, sobrou 34, que é o resto? O dividendo da operação B tem mais algarismos que o da operação A. Aí você vai ter que voltar lá naquele conteúdo que a gente estudou, os termos da divisão, dividendo, divisor, quociente e resto. E vai ter que verificar quem é o dividendo. E aí você vai me dizer aqui se o dividendo da operação B tem mais algarismos, ou seja, mais números,
do que o da operação A? Se sim, marca um X. E as duas operações deixaram o resto 4. Será que o que sobrou nas duas operações foi 4? Sim ou não? Responda os problemas efetuando as divisões. Já está falando qual é a continha que você vai fazer, né? Divisão. Letra A. Quantas horas há em 540 minutos? Como é que a gente faz isso aqui? Uma hora não tem 60 minutos, então você vai ter que pegar o 540 e dividir por, não é por 1, é por 60, porque nós estamos falando em minutos, tá? Então, 540 não são minutos, então você divide também por minutos, que aí você vai encontrar a quantidade de horas. 120 dias correspondem a quantos meses do ano? Quantos meses de 30 dias, né? Então, agora o que você vai fazer? Vai pegar os 120 dias e vai dividir por 30 dias. 48 horas são quantos dias? Um dia tem quantas horas? 24 horas. Então, você vai ter que pegar o 480 horas e dividir por 24, para você saber quantas horas, quantos dias tem dentro de 480 horas. Questão 15. Calcule. Quando a gente faz a divisão, multiplicação por 10, 100 mil, a gente acrescenta a quantidade de zeros, né? E na divisão, a gente retira os zeros por 10. Vamos tirar um zero. E aí, você coloca o resultado aqui dentro. Por 100, tiramos 2 zeros. Risca, tá? 2 zeros e colocamos o resultado aqui. Por 1000, tiramos 3 zeros e colocamos o resultado aqui. E aqui embaixo, você vai fazer a mesma coisa. 16. Risque nos grupos abaixo os divisíveis. Para a gente encontrar um número divisível, a gente tem aquelas regrinhas da divisão, tá? Então, o que você vai fazer? Essa questão aqui, se eu explicar ela para você, você vai de cara saber a resposta. Eu vou explicar alguns apenas. Você vai ter que pesquisar lá no seu livro a regra da divisibilidade, que tem todos aqueles. Vamos começar pelo 2. Divisores por 2, divisíveis por 2, são os números pares. Então, quais são os pares aqui? 72, você vai riscar. 64, vai riscar. 38, vai riscar. 96, vai riscar. Pronto, só isso. Vamos ver aqui qual que a gente vai pegar aqui agora. Eu vou pegar um bem simples, tá, gente? Claro que eu não vou deixar tudo fácil, né? Não sou dessas. A 5, vamos pegar divisível por 5. Os divisíveis por 5 são os números que terminam com 0 ou 5. 85, 60, 92 não, 71 não, 94 não, 45 não, 18 não, 25 sim. Pronto, só isso. Então, você volta lá no capítulo que fala sobre a divisibilidade. Lá você vai ter todas essas regrinhas aqui para você poder riscar os divisíveis correspondentes. Pesquisa, né? Matemática também é pesquisa. 17. Associe V ou F para cada afirmação, aplicando os critérios da divisibilidade. Novamente, a gente vem aqui na divisibilidade. Você vai ler as alternativas e aí você vai marcar V ou F as que estão corretas, de acordo com as regrinhas que você vai pesquisar lá no seu livro, ok? Por exemplo, eu acabei de falar para você que os números que terminam com 0 e 5 são divisíveis por 5. O primeiro número aqui diz pra gente que 110 é divisível por 5. Ah, é verdade, porque termina com 0. Então, vem aqui e coloca V. E eu também falei que os números pares são divisíveis por 2. 911 não é par, porque os números pares terminam com 0, 2, 4, 6 e 8. Então, aqui eu vou colocar falso, ok? 18. Escreva os divisores dos números indicados.
Para a gente encontrar os divisores, a gente tem aquela regrinha aqui, ó, chave primeiro. O primeiro divisor que vai aparecer em todos eles vai ser o 1. Colocou o 1, põe a vírgula. E aí você vai dividir. 13, a gente sabe que não é par, então por 2 já não vai dar para dividir. 13, dá para dividir por 3, aí você vai dividir aqui, ó, 13 dividido por 3. Se der uma divisão exata, é divisível. Então, você vem aqui e coloca o 3. Se não der, né, se for uma divisão inexata, então não é. Então, você vai ter que dividir o 13 por 4. O último divisor vai ser o número que você está procurando. Então, vai começar do 1, o primeiro, terminar no 13. Não na sequência, tá? Começou no 1, termina no 18. Começou no 1, termina no 5. Olha que tranquilo. Começou no 1, termina no 4. Começou no 1, termina no 10. 19. Determine os divisores dos números e classifique-os em primos ou compostos. Números primos são aqueles números que só têm 2 divisores, né? O 1 e ele mesmo. E os compostos são aqueles que têm mais de 2 divisores. Primeiro, você tem que encontrar os divisores dos números 17, 25, 23, 30, 12 e 13. Igualzinho você fez no exercício 18. Pega o 17, divide por 2, por 1, você já sabe que vai ter que começar por 1, né? É par? Não é. Então, por 2 você não vai dividir. Vai ter que tentar por 3, por 4 e por aí vai. Se aqui dentro, olha, não precisa nem da chavinha porque já tem. Se aqui dentro tiver só 2 divisores, você vai colocar P de primo. Se tiver mais de 2, C de composto, ok? 20. Escreva de acordo com o que você aprendeu sobre os números primos. Escreva qual é o menor número primo. Acabamos de falar que é aquele por onde sempre vai começar os divisores, né? Existe um único número primo que é par. Qual número é esse? Quais são os números primos menores que 10? E escreva os números primos que estão entre 10 e 20. Lembrando que os números primos são aqueles que só possuem 2 divisores, ou seja, só podem ser divididos por 1 e ele mesmo. Então, quais são os divisores, os primos que tem entre o 10 e o 20? Ou seja, quais são os números que só podem ser divididos por 1 e ele mesmo, entre 10 e 20? 21. Observe o exemplo e depois continue calculando o máximo divisor comum, que a gente chama de MDC. Nós temos aqui como exemplo o MDC de 40 e 80. A gente faz essa divisão por fatoração, né? 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 não dá mais para dividir por 2, então a gente divide por 5. 5 dividido por 5, 1. Então, 40 é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. E o 80? 80 dividido por 2, 40. 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. E 5 dividido por 1, 1. Então, 80 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Agora, consideramos somente os fatores comuns aos dois números ao mesmo tempo, ou seja, os fatores que tem no 40 e no 80. 2, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, a gente tem aqui o 2 3 vezes. 2, 2, 2. E tem o 5, que aparece aqui e aparece aqui. 5. E também vamos ter aqui, ó, o 4. Por quê? 2 vezes 2 é igual a 4. Vezes o outro 2 é igual a 8. E vezes o 5, 40. Então, olha aqui, 8 vezes 5, 40. Então, o maior divisor comum de 40 é o de 40 e 80 é 40.
Agora aqui, o que que você vai fazer? A mesma continha que está feita aqui em cima, só que você vai encontrar o MDC de 40 e de 48. Faz primeiro de 40 aqui, do lado de 48, e depois você faz só isso aqui, ó. Só essa fatoração aqui, ó, tá? Depois, na letra B, a gente tem o MDC de 32 e 16. 22, complete. Os 10 primeiros múltiplos de 3. Você vai colocar aqui os múltiplos, já falamos de divisores. Múltiplos, simples. Põe a chave, começa sempre do 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E aí você vai multiplicando até encontrar 10 números. Terminou de encontrar 10? Coloca as reticências e fecha com a chave. Os 10 primeiros múltiplos de 4. Então agora você vai encontrar os 10 primeiros de 4. 4 vezes 0, 4 vezes 1 e por aí vai. Os 3 primeiros múltiplos comuns de 3 e 4. Quais são os múltiplos que vão aparecer no 3 e no 4? Você vai olhar aqui, ó, na letra A e na letra B. Só os 3 primeiros e vai escrever aqui para mim. Excluindo zero, ou seja, tirando zero, o menor múltiplo comum a 3 e 4 é o número. Então, de todos esses múltiplos aqui, ó, que você colocou na letra C, tirando zero, qual é o menor? Coloca aqui na letra D. Agora a gente vai falar de MMC. Observe o exemplo e continue calculando o MMC. Então, a gente tem aqui de 15 e 30. Temos que dividir os dois primeiro por 2. 15 dividido por 2 não dá porque é ímpar, então a gente repete. Mas o 30 dá porque ele é par. 30 dividido por 2 é 15. Não dá mais para dividir por 2. Então, a gente vai dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. 15 dividido por 3, 5 também. 5 dividido por 1, 1 e 5 dividido por 1. Agora a gente multiplica 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Olha só, então o MMC é 30. Bem fácil. MMC de 4 e 8, MMC de 6 e 12. Questão 24. Observe o exemplo e depois continue calculando o MMC. Como exemplo, a gente tem aqui, olha, múltiplos de 4, 0, porque 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E por aí foi multiplicando até chegar no 36, colocou reticências, porque os múltiplos são infinitos. Do 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 4, 24. 8 vezes 5, desculpa. Tá errado. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. Reticências. Múltiplos de 4 e 8, ou seja, os que aparecem ao mesmo tempo no 4 e no 8, foram o 0, o 8, o 16, o 24 e o 32. Olha aqui, o 0 tem aqui, o 8 tem nos dois também, 16 tem nos dois, o 24 também e o 32 também. E MMC quer dizer o mínimo múltiplo comum, menor deles. O 0 não vai contar porque ele vai estar em todos. Então, o menor aqui vai ser o 8. Então, você vai seguir esse exemplo e vai encontrar para mim o MMC de 6 e 9, e o MMC de 5 e 20, e o MMC de 2 e 5. Terminamos a nossa revisão de matemática. Vou dar uma dica para vocês. Vocês podem fazer o seguinte, olha, assiste a explicação do exercício 1. Aperta o pause no vídeo e responde na sua revisão o exercício 1. Assiste a explicação do exercício 2. Aperta o pause e responde na sua revisão. Por que eu tô falando isso?
Porque tem coisas que eu estou explicando na videoaula e aí tem aluno que tá me mandando o áudio. Professora, esse exercício aqui, olha, eu tô com dúvida nisso, não entendi, né? Sendo que já tem várias e várias explicações. É comum você ficar com dúvida, eu vou tirar a sua dúvida sim, mas a professora consegue perceber se o aluno assistiu ou não a videoaula. Então tem aluno que está respondendo sem assistir a videoaula. Eu falo assim, olha, coloca essa observação aqui na revisão. Aí na hora que tira foto, essa observação não está escrita lá. Significa o quê? Não assistiu a videoaula. Se não assistiu a videoaula, você deixa de aprender muita coisa, tá? As dúvidas podem ser enviadas, sim, porque eu vou responder todas, mas eu estou levando em consideração também quem não está assistindo a videoaula, beleza? Então é isso, meus amores, terminamos a nossa explicação da última revisão e amanhã eu volto com a correção da revisão de matemática, ok? Beijo, tchau e fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau!